Bem-vindos a mais uma edição de Geekverse, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, hoje não vai ser um episódio em que eu vou ficar 20 minutos falando mal, criticando a série Roda do Tempo. Hoje a gente vai dar uma olhada no que aconteceu no mais novo, no 6º episódio, e por incrível que pareça, teve parte que eu gostei bastante desse episódio. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada, vamos dar uma analisada o que aconteceu nesse novo episódio. Mas galera, antes de continuar, fazer aquele pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais você interage com o conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você quiser ver mais análise de outras séries, outros filmes, outros conteúdos geeks, não esqueça. Deixa o seu like, escreve um comentário e o mais importante, ativa as notificações além do sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas que o YouTube não te avisa, tá? Não esqueça, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, beleza? Galera, para começar, eu mudei um pouco a maneira que eu faço as resenhas. Agora, eu vou analisar o episódio, falar de uma maneira geral e trazer para vocês o que acontece no episódio e analisar cada um daqueles momentos, cada uma daquelas circunstâncias, sequências que a gente teve, tá? E até por isso eu queria muito saber se vocês gostam dessa nova maneira de eu fazer aqui as análises. Vocês acham legal eu trazer as imagens do episódio também? O que vocês gostariam que eu fizesse nessas análises aqui do canal, beleza? Mas vamos lá, galera. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta, porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LORDMOS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDMOS, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês. O Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDMOS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Para começar, por incrível que pareça, eu achei este episódio mais interessante do que os outros. Principalmente pelo momento que está na tela. Na real, vocês vão perceber que a série, pelo menos para mim, ela cresce, ela fica melhor quando a série retrata exatamente o que aconteceu nos livros. Porque, afinal de contas, o livro é um sucesso porque as pessoas gostam do livro porque ele é bem escrito. Então, quando a série ela pega o livro e transcreve, com algumas mudanças que seja, porque nada eles conseguem fazer igual, mas com algumas mudanças funciona. Quando eles tentam inventar, é que fica uma bosta. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: o episódio começa logo com a tortura da Egwene, ok? E essa parte, de longe para mim, foi a mais interessante, principalmente pela interpretação das duas atrizes. As duas conseguiram passar tanto a arrogância do Sean Chance, ao mesmo tempo como o início, a arrogância também um pouco da Egwene, apesar dela não ser tão arrogante. Ela é chata, mas arrogante nem tanto. A Nynaeve é muito mais arrogante. Mas um pouco arrogância, até por ser a Aes Sedai, e depois ela sendo quebrada. O episódio consegue mostrar muito bem todo esse processo do início. Ela querendo lutar, não querendo dar o braço a torcer, não querendo ajudar o inimigo, não querendo se transformar numa escrava, ela sendo quebrada e no final ela aceitando seu próprio destino, né? Ela sendo quebrada pela Xian Shan.
Então toda essa sequência foi muito bem feita, foi bem trabalhada, foi muito bem mostrada pela tela e foi incrível. Você entende o que está acontecendo e você se emociona por ela estar se transformando pelo sofrimento que ela está passando, mas o mais importante, você sente que aquilo é real, você sente que aquilo está acontecendo. O que muitas vezes não acontecia nessa série por má interpretação, má direção, má escrita. Aqui não, aqui eles conseguem ponto alto da série. É claro que ao mesmo tempo, né, eu tinha até marcado que eu tinha que falar sobre isso, que na verdade eles poderiam muito bem mudar o nome da série de Wheel of Time, Roda do Tempo, para Roda das Mulheres, porque só aparece a Nynaeve e a Egwene. Todo o resto é personagem secundário. É impressionante como as duas estão em todo episódio. Nem o Randy está em todo episódio, mas elas estão em todos os episódios, né? Assim, quando o produtor executivo da série falou que ele queria adaptar para os tempos modernos, que ele queria que as mulheres tivessem mais presença na tela, beleza. Mas acho que ninguém imaginou que fosse ser isso, de que os 3 personagens principais fossem virar personagens secundários. Não dá para dizer que o Randy é o personagem principal. Apesar de ter gostado muito dessa cena, cara, é demais. A história que as pessoas querem acompanhar é a história dos personagens principais e a gente não acompanha, né? Mas vamos continuar. O que mais também a gente teve aqui no episódio? Aqui é uma continuação também da sequência. Eu gosto muito da maquiagem também que eles estão usando para todos os Seanchans, os cabelos, as roupas. A parte dos Seanchans, tirando a armadura dos guerreiros, de que eu acho que é igual à descrição dos livros, não sei, mas ela é muito estranha, muito feia. Parece que todos eles são baixinhos, porque tem um cabeção, né? Todos eles são baixinhos e tudo mais. Aqui é uma cena, é um momento que poderia ser muito emblemático, que é o Randy e a Lanfear no Mundo dos Sonhos. Se você lê os livros, você sabe que o Mundo dos Sonhos é muito importante, tanto na história como para os personagens. Aqui isso poderia ter sido muito bem trabalhado. O problema é como foi trabalhado antes. A história dos livros era: os 3 personagens principais, o Randy e o Matthew Perrine, eles eram crianças, eles tinham 13 anos, quando eles saíram de Edmund Fields, quando eles saíram dos 2 rios, eles tinham 13 anos, e você teve a jornada de crescimento deles, né? E no caso da Lanfear com o Randy, a Lanfear é apaixonada pela outra encarnação do Randy. Então o tempo inteiro ela está tentando fazer 2 coisas: seduzir o Randy e tentar com que o Randy assuma o seu poder, assuma o seu status, o nível que ele é do dragão, do grande conquistador, e faça o que ele quer. O problema é que não tem mais isso, porque eles já dormiram juntos, o Randy já falou que se apaixonou, o que nunca aconteceu nos livros, nunca se apaixonou por ela. Você quebra a história dos livros e você quebra o próprio personagem. A relação entre eles dois agora, como é que vai ficar a relação do Randy com as escolhidas não, com as suas paqueras no futuro, sabendo que ele já teve esse lançamento com a Lanfear e tudo o que aconteceu. Além disso, ela não fica esse tempo todo falando pra ele: você é o dragão, você tem que usar o poder, destrói todo mundo, destrói Ishamael. Não tem nada disso. Você não vê essa ligação. A Lanfear é uma das personagens mais legais do livro por causa disso. Você nunca sabe de que lado que ela tá. Ela tá do lado dos Forsaken, do Dark One, ela tá no lado do Range, ela não tá do lado de ninguém, ela tá manipulando um, ela tá manipulando dois, ela tá manipulando o outro, tá manipulando todo mundo. Nós não sabemos. Aqui você perde muito. Primeiro porque não foi demonstrada a importância do reino dos sonhos, e também porque a relação entre os dois, ela já chegou num ponto que você tem que construir uma nova história para a relação deles, né? Então aqui se perdeu, não é uma cena ruim, mas se perdeu. Aqui, apesar dessa cena ser curta, eu quis colocar, mas agora eu quero falar só da Min. A Min é uma das personagens mais importantes da história, né? Na real, é bizarro eu falar isso, mas na história dos livros, a Min ela é tão importante quanto a Nynaeve quanto a Egwene. Se você só viu as séries, você... como assim, Codex? Você tá maluco? É como se você dissesse que o... Não é nem que o Chewbacca, mas se você dissesse que o Almirante Akbar é tão importante como o Luke Skywalker nos filmes. Faz o nosso sentido. Mas nos livros ele é assim. É porque aqui, primeiro, essa não é a Min. Fisicamente, ela não tem nada a ver com a Min, além dos olhos puxados. Só isso.
Personalidade não tem nada a ver com a Min nunca quis perder os poderes, nunca achou que fosse uma maldição. Terceiro, a maneira como ela vê os poderes é totalmente diferente, ela não vê as coisas que vão acontecer. Isso nunca aconteceu. Ela vê imagens que ela tem que tentar interpretar do que vai acontecer. Aqui não, ela vê o que vai acontecer. Então, ela se juntar com os Forsakens para perder o poder não faz o menor sentido. Você quebra, é mais o personagem que você quebra a personalidade, você quebra a jornada dele. Você vai ter que criar uma nova jornada que não tem nada a ver com os livros, sabe? Pra quê? Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem sobre a adaptação, mas Codex, você quer que seja igual, uma coisa é um livro, outra coisa é um filme, outra coisa é uma série. Não é isso. Porque quando você pega uma mídia, um livro, um filme, uma série e adapta para outro lugar, você sempre tem que fazer mudanças. Mas quando você faz essas mudanças, você tem que fazer mudanças para que a história funcione. Você tem que cortar coisas, porque às vezes não vai dar tempo, tipo Tom Bombadil do Senhor dos Anéis, mas você não pode cortar coisas porque não vai dar tempo e colocar outras que não fazem o menor sentido e que vão ocupar esse tempo. Sabe? Não é assim que você faz a adaptação. Mudar a jornada do personagem. Porque o que eles não percebem é que quando ele muda a jornada do personagem aqui, ele muda a jornada do personagem no próximo episódio, na próxima temporada, na outra temporada, no final da série. O livro foi pensado de uma maneira para a jornada do personagem começar aqui, passar por aqui e chegar aqui. Aí chega na série, ele muda a jornada do personagem, o início da jornada, ele vai ter que mudar o meio e vai ter que mudar o fim. Não faz sentido, sabe? É uma destruição que eles fizeram para mim, é uma destruição completa do personagem. Além dela ser completamente secundária, o que ela não é, toda a jornada dela tem sentido. Às vezes parece que os roteiristas acham, não, a história do livro é muito boa, é muito simples, nós temos que modificar, nós temos que colocar um embate de que não, ela está numa luta entre fazer o bem e as sombras. Não precisa disso, cara, não precisa. Nem todo personagem tem que estar numa luta entre o bem e as sombras. Não precisa, sabe? Aqui, porque esse episódio, ele é basicamente focado em 3 jornadas, que é a Egwene sendo quebrada, a Nynaeve e a Elaine na cidade, e a jornada do Range, tá? E os outros, o Matt aparecendo, o Min, a Pop Moraine aparecendo, coisas secundárias, né? Essa cena, essa jornada que a gente tem, essa Aes Sedai, eu nem lembro se falaram o nome dessa Aes Sedai, né? E que a gente tem a Egwene e a Elaine, mais uma vez mostra pra gente como é que a Egwene, não, desculpa, a Nynaeve, como é que a Nynaeve é insuportável. Mas, cara, ela é insuportável. E o pior é que ela é insuportável, assim como 90% das protagonistas femininas de séries e de filmes atuais. Parece que os roteiristas hoje, eles acham que uma protagonista forte é uma mulher insuportável, que não aceita a opinião de ninguém, só faz o que ela quer, isso mostra força. Não, mostra ser insuportável. Ela acha que está acima de todo mundo, ela não aceita a opinião de ninguém, ela é insuportável, sabe? A Elaine, que claramente é muito mais jovem que ela, dá um show de maturidade na Nynaeve, que deveria ser... Pô, o título dela é sabedoria, a única coisa que ela não tem é sabedoria. Essa Ajá aqui, também, a do Yellow Ajá, né? Acho que ela é do amarelo, né? Ela também dá um show. E essa coisa assim de uma Aes Sedai dar uma ordem para uma seita e para uma novice, elas não acatarem. Não, vocês vão para a torre sim, eu tô mandando a sua Aes Sedai. Como assim vocês não vão? Eu não quero. Não tem isso na Nynaeve. Cala a boca e vai, você... Pô, você não sabe como é que as coisas funcionam na torre? Pô, pelo amor de Elune. Aqui essa daqui se encaixa perfeitamente com o que eu estava falando para você depois. Como é que o roteirista, o produtor da série, vem pra gente falar, putz, nós vamos ter que tirar algumas coisas que não dá tempo para contar toda a história. Nós vamos tirar alguns personagens. Aí ela pega uma personagem completamente secundária. Se você não leu o livro, essa personagem, aliada, ela aparece em um livro, em alguns capítulos, só. Ela é importante pelo que ela faz, mas ela não é um personagem importante para a história. E, cara, tem mais tempo de tela, ela aparece mais que o Range. Eu não vou nem falar do Matt, né? Ela aparece mais do que o Range, não faz sentido.
A gente não quer saber a história dela. Até porque a história dela da série não é tão complexa, não é tão maneira assim. Você poderia até... Ah, não, a gente quer colocar uma outra história. Se você quer mudar a história do original, que fez o sucesso, não é você que fez o sucesso do original, a sua história tem que ser maravilhosa, né? Se você quer preencher a lacuna dos personagens, sabe? Você tem que preencher a lacuna. Você não pode tirar a história dos personagens que todo mundo gosta, que todo mundo quer ver, para preencher a lacuna do personagem que ninguém se importa, que vai... Quase que eu falei um spoiler aqui, mas que não vai ter uma parte... Pô, eu já falei, ela aparece num livro só. Eu não lembro o que acontece com ela, mas ela tá num livro só. Aí, mas eles querem... Tudo é cinza. Não, porque ela se juntou ao The Dark One, mas por causa do filho... Pô, viu, ela não é tão mal assim. Ela é super má nos livros, ela é super má. Principalmente com os homens. Ela odeia os homens todos de uma maneira geral. Não tem essa história do filho dela. Não tem essa história, agora eu não lembro. Mas ela odeia todos os homens. Não faz muito sentido ela ter um filho, né? Mas tudo bem. Eu não sei se tinha nos livros também. Não, agora também não vou lembrar. Mas pra que essa cena? Você cortava e colocava mais coisas do Range, que é o que importa, né? Aqui uma cena rápida mostrando o Loial, né? E o Shienar, o líder do Shienar. O Loial é outro personagem que foi destruído, né? Porque o Loial é um personagem que é adorado por todo o público, os fãs adoram o Loial, um dos personagens mais queridos, por ser inocente, jovem. A cena mais legal é o Loial cantando e as árvores crescendo, né? Porque eu acho que é a primeira vez que na série eles contextualizaram, né? O que é o Loial, de onde ele vem. Porque, pelo que eu me lembro, a primeira vez que ele apareceu foi do tipo, você é um Ogier. Ah, legal, maneiro. Pô, não é assim. A gente sabe o que é um Ogier. Quer dizer, quem lê o livro sabe o que é um Ogier. Quem tá vendo a série tem a menor ideia. Às vezes o cara nem pensa que ele é uma outra raça diferente, pensa apenas que ele é um humano grande. Não, ele é um Ogier, é uma outra raça, com uma cultura completamente diferente. Os caras não lutam, não batem. Eu sei que no outro episódio ele saiu dando porrada em todo mundo, mas eles não fazem isso. E até um certo contraste que daqui a pouco vão aparecer Ogiers dos Xianxians, que são guerreiros, e os Ogiers do mundo normal, e vão, como assim guerreiros? A gente não luta, a gente dá paz, sabe? O Loial é outro personagem que foi destruído sem a menor necessidade, sem a menor necessidade. É um personagem super importante da história, sem falar de que ele morreu na outra temporada, de repente voltou, nem falaram sobre o ferimento dele, né? Ele estava morto, ou estava muito ferido, de repente, tudo bem, tô legal, ficou tudo maneiro. Aqui, o momento que a gente tem a captura do Len, isso daqui, mais uma vez, como eles mudaram a história inteira, eles estão tendo que fazer vários remendos para tentar chegar na história do livro, que é mais ou menos isso que eles estão fazendo, porque nesse momento, né, era para o quê? Era para o Len estar treinando o Range, para que quando o Range fosse lutar com as pessoas com a espada, que é uma coisa muito importante, ele soubesse lutar com a espada. Porque ele tá com uma espada que tem a Herald's Mark, que é a marca da garça. As espadas com as marcas da garça são dadas apenas para aqueles melhores guerreiros de todo mundo. E o pai do Range, o pai adotivo dele, era um desses melhores guerreiros, por isso ele tinha uma espada da garça. Então, para ele, sempre que alguém vê ele com uma espada da garça, melhor não chegar perto não, porque esse cara luta pra caramba. O Lan tem uma espada com marca da garça, né? Então era pra estar treinando, mas aí tem toda essa enrolação pra chegar junto, né? Esses dois Wardens, sem ser o Lan, são mais dois Wardens que são super coadjuvantes na história, aparecem pouco, não pouquíssimo, mas aparecem pouco, e se você for parar pra analisar, eles têm mais tempo de tela também que o Range. Não faz sentido. É tipo se a gente fosse fazer uma nova adaptação do Senhor dos Anéis e a Elwyn tivesse mais tempo de tela que o Aragorn, de que a Galadriel aparecesse mais que o Gandalf. Não que a Galadriel não fosse importante, mas naquela história ela não é tão importante assim, sabe? De que sei lá, algum outro Hobbit aparecesse mais que o Frodo, sabe? O primo do Frodo aparecesse mais do que ele. Não faz o menor sentido. Mas é basicamente isso que eles fazem na série, né? Aqui um pouquinho mais daquela conversa do Rain e da Lanfear, que pra mim não tem o menor peso, porque eles já chegaram no ápice do relacionamento dele. Ela já conseguiu seduzir o Range, ela já conseguiu, beleza. Então o que ela quer com o Range agora? Em nenhum momento parece que ela quer levar ele pro lado sombrio da força. O que ela quer com o Range?
Essa história poderia até ser interessante se ele tivesse seguido o livro, de que ela estaria tentando seduzir ele o tempo inteiro e ele não cedesse, né? Mas parece que os... Eu vi uma resenha de um... Acho que foi do... Eu não lembro quem fez essa resenha do New York Times. Parece que os roteiristas dessa série, eles estão tentando fazer desesperadamente Game of Thrones, né? Porque é sexo pra tudo quanto é lá. Todo capítulo tem alguém transando. Não mostra peitinho, mas tem alguém transando. Tu não vai conseguir fazer um Game of Thrones se tu não mostrar peitinho. Não mostrou peitinho, só transando, não chega a lugar nenhum, né? Ou faz o Game of Thrones ou não faz, né? Outra sequência, assim, talvez eu mude o que eu falei no início, porque eu tinha dito que eu tinha até gostado de parte do episódio. Até agora eu só critiquei menos aquela primeira cena, né? Mais uma sequência que não faz o menor sentido. Ninguém queria saber sobre o passado da Maureen. Essa história também não está no livro. Qual o impacto que essa história tem para a série? Zero. Nós estamos perdendo tempo mostrando a família da Maureen, o transtorno da Maureen, que tem zero impacto para a história. Não leva a história a lugar nenhum. A história não sobe, não desce, não avança, não volta para trás, para nada. Se você cortasse tudo isso, não ia mudar nada na história. Como é que você pode dizer que você tem que estar cortando alguns aspectos, algumas viagens, alguns escontos, alguns personagens, e aí você coloca esses momentos que não tem zero impacto para a história? Corta tudo, que não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Agora temos que falar sobre o Matt. Se tem um personagem que foi destruído, é o Matt. O Matt, cara, quem só vê série fica abismada com o que aconteceu com o Matt. O Matt é o personagem que nunca abandonaria os amigos. Ele é um fanfarrão, ele é o que se mete em confusão, mas ele se mete em confusão para ajudar os amigos. Ele nunca deixaria os amigos da mão. Por isso que tem tanta gente que adora o Matt. E aqui ele é um bosta. Total. Ele é um bosta. Ele abandonou de novo os amigos. De novo abandonou o Rage. O que eles querem com o Matt? Se eles cortassem o Matt da história, não faria a menor diferença pela destruição que eles fizeram do Matt. Esse personagem não é o Matt. É que nem o Luke Skywalker não é o Luke Skywalker na nova trilogia, é o Jake Skywalker. Esse aqui não é o Matt. Esse aqui é o Joaquim. O Matt deve ter sido sequestrado pelo Padan Fain, pelo Ishmael, por alguém. Ele foi sequestrado e esse aqui tá fingindo que ele não pode ser o Matt. Não faz o nome. O que eles querem com o Matt? Cara, eles querem transformar ele num personagem traidor, daqui a pouco ele vai se unir aos Forsakens. Cara, não. O que é? Sério, sério. Pra onde eles acham que vão levar essa história do Matt? Ele não tem a sorte dele, ele não é engraçado, ele não é fanfarrão. Só, vamos beber, não é ser fanfarrão, não é isso. Vamos beber. Isso não é ser fanfarrão. Isso é idiota. Ele é um bosta total. E abandonou os amigos de novo, cara. Eu não sei o que eles querem com o Matt, sério. A maior destruição da história pra mim é do Matt. Matt, Min, loyal. E a própria Nynaeve, eu nunca gostei da Nynaeve dos livros. Mas a gente aprende a aguentar ela. Por enquanto, ela tá uma mala. Mas pra mim, ela sempre foi uma mala, principalmente no início. Então, não tem grande diferença, não. Aqui, mais um pouco, essa cena aqui é muito legal. Que, se você não ler os livros, você não vai ter muito contexto, né? Porque as Aes Sedais, apesar delas terem um contato com a força, apesar delas terem contato com Saidan, né? Saidan é o nome do lado da magia feminina. Saidin é a masculina. Eu acho que é isso mesmo. De cabeça, às vezes eu esqueço, né? Porque uma das coisas mais importantes no livro é que as magias, existem duas magias diferentes, a masculina e a feminina. Isso é muito importante na história. Por que os homens que usam a magia ficam malucos? Não é porque eles são homens. É porque a magia masculina foi corrompida pelo Dark One, pelo Tenebroso. Como o Tenebroso foi derrotado pelo Lewis Styr, pelo último dragão, que era um homem, seguido pelos seus guerreiros, que eram homens, ele amaldiçoou aquela magia que prendeu ele. Então quem toca aquela magia fica maluco. Aqui não tem isso, parece que é uma coisa só. Eu só quero ver como é que eles vão explicar as coisas depois, porque é essencial. Essa diferenciação é essencial e não tinha o menor motivo para tirar, mas beleza.
Apesar das Aes Sedai, elas tocarem a força, a energia, a magia, né? Elas têm algumas limitações. Elas não são treinadas para batalha, para guerra, tanto quanto as madames, né? Os Seanshans. Né? E aqui ela mostrando a magia do fogo, como é que você pode queimar, porque as Aes Sedai não usam esse tipo de magia, porque elas são feitas, teoricamente, para proteger o povo, né? Então, aqui, ela quebrando até a Egwene nesse sentido de usar as magias proibidas, a energia de uma forma proibida, né? Muito legal essa cena também. As duas, elas roubam a cena nesse episódio, né? Aqui a gente tem a chegada da Amalen, né, da Seanchan, para lá em Karen, o que não faz... Karen. O que não faz a menor diferença, que eu tenho certeza que quem está assistindo sua série está completamente perdido. Aonde cada personagem tá, a distância de cada personagem, eu tenho certeza que está totalmente perdido. Tá, beleza, eles estão numa cidade, eu acho que é a mesma cidade que onde está a Moraine, é a mesma cidade que onde está o Rain, e os outros estão numa cidade chamada Flame. Tá, mas onde é que fica? É do lado? Eu tenho certeza que está totalmente perdido, porque a série não faz um péssimo trabalho de explicar o mundo para as pessoas. Aqui é uma série interessante. Se você ler o livro, você já sabe o que vai acontecer. Não vou contar spoiler do próximo episódio, mas é uma série interessante dela chegando depois de estar fora durante tanto tempo, né? O que será que vai acontecer? E a Liadrin vai falar com ela, né? Porque a Liadrin tem que aparecer em tudo quanto é cena. Aqui é já a parte final que a gente tem, quando os Seanshans encontram a Aes Sedai e você tem aquela luta e ele faz um contraponto. Para mim, eu acho que foi a melhor edição, foi o mesmo momento de toda a série, foi esse final. Que ela faz uma contraposição da Aes Sedai junto com o seu Order, lutando contra os Seanshans, e ao mesmo tempo a Egwene no momento final dela sendo quebrada. Uma coisa que a série ainda não mostrou muito bem, pelo menos para mim, são a ligação. Não é exatamente a ligação. A ligação também entre os Wardens e as Sedai, eles não mostraram muito bem, porque eles ficam gastando tempo com aqueles Wardens verdes e com a Alana transando. Pra quem assiste só a série, acha que a ligação dos Wardens é isso, é sexo, é putaria, porque é só transando. Eles não mostram a ligação dos outros Wardens, né? E eles também, para mim, eles não mostraram muito bem a ligação, e mais do que isso, eles não mostraram como o Warden, ele não é só um guarda-costas das Sedai. As Sedai, a ligação que eles têm, que eles se tornam uma pessoa só, faz com que o próprio Warden cresça. Ele é um guerreiro acima, ele é um super-herói, né? E aqui, eu também não acho que eles conseguiram mostrar ainda muito bem, mostrar o que é ser um Warden mesmo, a diferença de um Warden para um guerreiro normal. Mas a luta em si, o combate, acho que foi bem legal. E essa troca de cenas com a Egwene, no final, os últimos momentos dela sendo quebrada, eu acho que ficou também bem interessante. Deu pra gente ter uma ideia melhor de como funcionam as Daman e as Sudans, que são as... Porque eu acho que a série não explicou muito bem, mas basicamente é o seguinte: os Seanshans, eles não são contra você usar um poder. Só que eles acham que a mulher que tem um poder, ela não pode ser deixada solta, porque senão ela poderia causar muitos estragos. Então eles criaram um dispositivo que você faz com que a pessoa que tem um poder, que consiga canalizar a força, ela fica com aquele Tangrael, que eles também não explicaram muito bem, mas existem vários itens mágicos no mundo. Existe um item mágico que ele faz uma coisa específica, existem itens mágicos que amplificam seu poder, existem itens mágicos. Como é que é o outro item mágico? É o Sangrael, Tangrael e tem um terceiro agora que eu esqueci, mas não importa, né? Então existe esse item mágico que ela tem uma função. Tá? Basicamente, esse item mágico, ele faz uma ligação entre a pessoa que tem a magia com uma outra, e essa pessoa que tem a ligação, que não tem a magia, basicamente ela comanda. Ela não pode ser agredida, você não pode fazer nada contra ela. Então elas usam as madames e as sudans, elas são sempre uma dupla de que a que não sabe usar magia é que comanda, é que fala o que a outra vai fazer. E por isso que ela tem até na boca ali, né? Porque ela nem pode falar, né? Ela que dá os comandos, qual a magia que vai usar, o que você vai fazer, você é literalmente uma escrava dela, né?
E é assim que funciona. E aí a Egwene sendo quebrada para que isso acontecesse, tá bom? Então, galera, do episódio de maneira geral, assim, a barra dessa série, sinceramente, para mim, tá muito baixa, mas muito, 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 muito baixa mesmo. Por esse episódio ter esse segmento final e também toda a jornada da Egwene sendo quebrada para virar uma madame, né? Madame é a que é controlada, Suldan é que controla, ou ao contrário. Acho que é madame, tá certo. Toda a jornada dela é bem interessante, é bem feita, é bem trabalhada, é bem dirigida, é bem filmada e é legal. Isso é maneiro. Agora o resto continua com os mesmos problemas. Confuso, sabe? Muito personagem. A série já tem personagens demais. Aí eles vão lá e pegam personagens secundários e querem colocar no holofote. É uma série que tem 3 protagonistas. Aí, na verdade, eles querem fazer 6. Porque eles querem que a Nynaeve, a Egwene e a Moiraine também sejam protagonistas. A Moiraine não é protagonista dos livros. São só os 3. É só o Rand, o Mat e o Perrin. Sim, os protagonistas, os personagens principais são esses 3. Na série são 6. Isso sem contar o Lan, que eu acho que até o Lan a gente poderia dizer que ele é um personagem principal também nessa série. Porque o tempo que se passa neles, tem 7 personagens principais. Ainda pega personagem secundário que é colocar na frente, como a Liadrin. A própria a Lana é importante, mas ela não parece tanto assim, né? Ah, mas tem o sexo entre os 3, então tem que mostrar, né? Porque a série é sobre isso. A série é sobre história, sobre Rand, sobre vencer o Tenebroso. Não, é putaria, tá? Mas apesar disso tudo, foi um episódio melhor do que os outros. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô muito curioso como é que vai ser o último episódio, que o último episódio tem um aumento marcante, tem uma certa luta, que só funciona nos livros porque teve uma preparação antes. O problema é que a série não teve nenhuma preparação. Eu quero só ver como é que vai ser essa luta aqui no último episódio, sem a preparação que a série não fez. Quero só ver o que eles vão inventar para esse momento, né? Ou se não, vão fazer como eles estão fazendo até agora, né? Vão tirar... Não vou falar spoiler nenhum, não, mas... tudo vai ser resolvido pelas mulheres. Os homens vão ficar só olhando, que nem eles fizeram na primeira temporada, que não foi assim, né? Mas beleza, galera. É isso, tá? Melhor episódio da temporada até agora, o que não quer dizer muito. Eu daria uma nota 6 no máximo para esse episódio. Para a série, de uma maneira geral, eu continuo ali para uma nota 4, tá? É isso, galera. Para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando do Wheel of Time, Roda do Tempo até agora? Vocês estão gostando da série? Vocês não estão gostando? Vocês leram o livro? Vocês que leram o livro, o que vocês estão achando como adaptação? Tá uma boa adaptação? Tá uma adaptação ruim? Vocês que não leram o livro, estão gostando? Estão ficando interessados em ler o livro? Vocês não aguentaram? E vocês também acham que esse episódio foi um pouquinho melhor? Ou acho que não, ficou muito ruim? Escreva aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentários, vocês estão aqui embaixo, sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.